Salve, povo, tudo bem? Vamos agora para a nossa quarta aula referente a instalações elétricas prediais. Porém, ao invés de a gente abordar algum assunto novo, algum novo interruptor, o que eu proponho aqui para essa aula de hoje é, na verdade, fazer um exercício onde a gente consegue pegar o que foi feito na primeira aula, que foi interruptor simples, na segunda aula, que foi interruptor paralelo, e na terceira aula, que foi o paralelo com o intermediário. Tá? Então, eu abri aqui, deixei aqui no AutoCAD, né, uma planta baixa aqui, um exemplo de uma planta baixa, para a gente começar a desenrolar, começar a ver se o que foi visto da primeira à terceira aula já está ficando um pouco nítido na nossa mente, tá? Tá fazendo efeito de tal forma que a gente consiga resolver esse exercício aqui. Tá? Se caso você não viu ou está com alguma dúvida, volta lá na primeira, na segunda e na terceira aula. Vou colocar aqui do lado o link para vocês poderem clicar e voltar lá e fazer aquela revisão da matéria. Tudo bem? Bom, então vamos verificar o que a gente tem aqui. Então nós temos aqui uma planta baixa, né, de 2 cômodos, tá? Não tem escala, não tem cota aqui. Mas o que a gente consegue enxergar? Nós temos um quadro, nós temos 2 pontos de iluminação, ambos de 60 watts. Aqui nós temos 2 interruptores, se você ouviu na aula, são 2 interruptores paralelos. E aqui um interruptor simples, tudo bem? Bom, eu deixei aqui os eletrodutos na cor laranja só para diferenciar um pouco, tá? Para não ficar tudo só na mesma cor. Bom, então o que a gente já consegue identificar e já consegue supor olhando esse desenho? Que tanto o ponto A de iluminação quanto o ponto B, tanto a lâmpada do cômodo quanto a lâmpada do outro cômodo, tá? Eles pertencem ao circuito 1. Como que a gente consegue identificar isso? Através desse cara aqui, ó, dessa informação, tá? Desse número 1, que fica à esquerda da lâmpada, tanto nesse quanto nesse. Ou seja, se a gente vier aqui nesse quadro, abrir o quadro e desligar o disjuntor número 1, os 2 pontos de iluminação não vão funcionar mais, tá? Ficarão desligados, desenergizados, ok? Bom, agora se a gente olhar para o outro lado, aqui para o lado direito, aqui a gente tem a letra A, ou seja, que significa que esse ponto de iluminação é controlado por esses 2 interruptores, e nesse cara aqui, nesse cômodo à direita, nós temos a letra B, que indica que a gente tem aqui esse interruptor apenas, que é o interruptor simples, controlando esse ponto de iluminação. Tudo bem? Bom, então a gente consegue observar que os 2 estão no mesmo circuito, logo eles vão compartilhar os mesmos condutores elétricos, vão compartilhar a mesma fase, mesmo neutro e o mesmo terra. Então vamos começar por esse primeiro cômodo. Dá um zoom aqui. Bom, se a gente tem aqui 2 interruptores paralelos, um deles vai receber a fase. Tá? Então, para que isso aconteça, primeiro a gente tem que identificar aqui nesse condolete, nesse eletroduto, que está passando os fios, que os condutores estão nesse eletroduto. Então, eu já deixei salvo aqui, ó, num bloquinho, deixa eu mover ele para cá. Então, eu vou inserir aqui nesse eletroduto, tá? Vou inserir ele aqui. O que a gente consegue enxergar nesse caso aqui? Que nesse eletroduto eu tenho 3 condutores. Esse aqui que é o neutro, esse reto que é a fase, e esse aqui que é a letra T e não transpassa o eletroduto, esse aqui é o terra. Os três cabos, os 3 condutores pertencem ao circuito 1. Perfeito. Então, se a gente olhar aqui, desses 3 condutores, o neutro e o terra vão ficar na lâmpada, como nós vimos nas nossas 3 aulas anteriores. Tá? E o que acontece? Desses 3, a fase é o que vai descer para o interruptor. E aqui a gente pode escolher, ou ele vai vir para cá, ou ele vai vir para cá. Isso para nós é indiferente. Tá? Então, também já deixei salvo aqui embaixo, já para ficar mais fácil. Só pegar aqui a linha de chamada e já coloquei já os retornos. Então, vou colocar aqui, ó. O que a gente consegue enxergar nesse momento? Que a fase veio, passou pela lâmpada, não foi conectada a ela, desceu, foi parafusado aqui no parafuso do meio do interruptor paralelo e, por sua vez, esses 2 retornos aqui, ó, eles vão subir.
Tá? Eles vão subir pela parede e vão ficar próximos à lâmpada, porém não serão conectados a ele. Qual que é o objetivo desses dois retornos? É ir para esse outro interruptor. Então eu vou aproveitar esse aqui, vou copiar ele e vou colocar ele aqui. Vou girar ele aqui para ficar pronto. Qual deve ser a identificação desses dois retornos? Se ele pertence ao circuito A, ou melhor, ao interruptor A, então ele também deve ser A. Então vou aproveitar aqui o recurso do CAD e vou colocar 3 interruptores, ok? E aqui em cima, ao invés de ser número 1, como aparenta ali, como é apresentado ali, vou escrever a letra A. Perfeito? Vou mudar aqui o tamanho dele um pouco. Pronto, para ficar melhor para enxergar, certo? Bom, então o que a gente encontra agora nesse caso, nesse primeiro pedaço aqui, nesse primeiro cômodo? Então a fase que está aqui, ela veio, desceu aqui por esse eletroduto, foi conectado ao paralelo, parafuso do meio. Daí das extremidades nós temos dois retornos. Esses dois retornos vêm, chegam até esse segundo interruptor paralelo. São conectados nas extremidades porque o terceiro retorno é conectado no parafuso do meio. E esse, por sua vez, ele sobe esse eletroduto e vem até aqui a lâmpada, até esse ponto de iluminação. Tudo bem até aí? Primeiro cômodo nós acabamos de resolver. O que a gente tem que observar agora é o seguinte: como que vai ficar o segundo cômodo? Bom, como os dois pertencem ao mesmo circuito, como os dois têm aqui o número 1 desse lado esquerdo aqui da circunferência, o que a gente vai analisar? O que a gente tem que agora puxar a visão, o conhecimento do multifilar para colocar agora no unifilar? Nós temos chegando nessa lâmpada, nesse ponto de iluminação, o neutro e o terra. E a fase está descendo aqui. O que a gente vai conseguir fazer aqui? Nós precisamos puxar esses 3 condutores para o outro cômodo. A gente precisa pegar ele daqui e trazer para cá. Então aqui a gente vai ter que usar a derivação, tá? Usar o recurso de emenda de derivação, como nós vimos em aulas anteriores na prática. Tá? Emenda de derivação para derivar esses 3 condutores que estão aqui e puxar para cá. Então, a fase a gente sabe que vai ter que fazer uma emenda aí de derivação, decapar um pedaço do cabo, fazer uma emenda lá e puxar para cá. Na verdade, desculpa, para cá, para o interruptor. O neutro e o terra nós podemos fazer um jumper. Tá? Do local onde ele está parafusado, a gente consegue pegar e acrescentar mais um cabo lá e puxar para cá. Então, o que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter esse mesmo símbolo aqui. O que isso mostra para nós? Isso está mostrando o seguinte, olha, os 3 cabos que são usados para o circuito 1 aqui nesse cômodo, nós estamos fazendo uma derivação deles e estamos puxando para o outro cômodo. O fato de ter uma parede aqui, quer dizer que eu tenho que colocar o símbolo aqui de novo? Não tem necessidade nenhuma. Uma vez que ele já está identificado no eletroduto, eu não preciso ficar repetindo ele ao longo desse eletroduto. Eu tenho que repetir, sim, a partir do momento que no meio do eletroduto eu tenho uma interrupção, como é o caso aqui dessa lâmpada, desse ponto de iluminação. Se por algum motivo fosse necessário que esse circuito, esse conjunto, esse símbolo fosse apresentado aqui em outro lado, eu teria que apresentar ele aqui, porque eu tenho que garantir que ele entrou nesse ponto de iluminação e saiu do outro lado, nessa caixinha de passagem no teto. Tá? Bom, mas vamos lá. Sabendo então que esses 3 condutores estão vindo para cá, o que eu tenho que analisar agora é o seguinte: desses 3 condutores que foram derivados daqui, 2 deles vão ficar na lâmpada. Como a gente já viu, espero que você já tenha sacado a ideia, é o neutro e o terra. Então esses 2 vão ser conectados aqui. E qual é o fio que vai descer para o interruptor? Isso, o que vai descer para o interruptor é esse cara aqui que é a fase. Então deixa eu copiar ele aqui, trazer para cá. Só que a gente já enxerga que tem uma coisa errada aqui que não é o retorno A, perfeito? Isso vai ser para nós retorno B. Vamos aqui, um B, que ainda falta o retorno para a gente colocar. Então,
A fase vem, passa próximo da lâmpada, desce no interruptor, é conectado ao interruptor e vai voltar o que para ele? Vai voltar um retorno. Então, vamos pegar aqui um retorno. Colocar ele para cá. Vamos agora só adequar ele todo aqui, né? Pegar aqui apenas um retorno. Pronto, aqui ó. Agora a gente tem aqui, agora a gente pode observar que o que nós temos é o número 1 destinado à fase e a letra B destinada ao retorno, que no caso é esse retorno aqui. Tá? Com isso, nós finalizamos o nosso exercício. Tá? Então, se observar aqui, a gente começa a ter aqui alguns desenhos, alguns risquinhos. Né? Então, é importante a gente começar a analisar a forma como ele está sendo inserido no nosso projeto. Dependendo da maneira, do cuidado que a gente tem, isso pode ficar bem organizado ou pode ficar muito mal organizado. Pode ficar muito confuso conseguir entender o que está acontecendo. Tudo bem? Povo, tudo bem? Bom, hoje nós vamos fazer o nosso segundo exercício referente ao interruptor bipolar paralelo e ao interruptor bipolar simples. Tá? Então, esses foram os dois interruptores que nós vimos nas aulas passadas e agora a gente vai fazer um exercício de fixação. Então, nós temos aqui uma planta baixa, tem aqui alguns símbolos que eu já deixei para facilitar a nossa resolução do exercício. E a primeira coisa que a gente tem que analisar é conseguir identificar quais interruptores controlam quais pontos de iluminação. Bom, então vamos analisar aqui. Nesse primeiro cômodo, nós temos aqui um ponto de iluminação, onde ele informa que é controlado pelos interruptores da letra A. Tá? Então a gente consegue enxergar que isso acontece aqui e aqui. E aqui nós temos dois interruptores bipolar paralelo. Isso no primeiro cômodo. Já no nosso segundo cômodo aqui menor, tá? Nós temos um único ponto de iluminação, também pertence ao circuito 1. Na verdade, se nós observarmos, todos pertencem ao circuito 1. Tudo bem? Bom, então vamos voltar para esse cômodo. Então aqui nesse cômodo, ele tem apenas um interruptor bipolar simples, então ele é controlado apenas por esse interruptor nesse cômodo. E aqui nesse outro cômodo aqui, nós temos dois interruptores, né, o bipolar paralelo aqui, e esses dois pontos de luz. Então, o que a gente consegue identificar observando esse desenho? É possível afirmar que os dois pontos de iluminação são controlados juntos. Ou seja, se eu vier aqui nesse interruptor bipolar paralelo e pressionar a tecla aqui para acender o ponto de iluminação, eu na verdade estarei controlando tanto esse quanto esse. Ok? Ou seja, o retorno que vai vir para essa lâmpada também virá para esta. Perfeito? Bom, se você está enxergando isso, vendo esse desenho, está ficando com alguma dúvida, não está conseguindo identificar quem é quem aí, a simbologia já não é tão familiar para você, aqui no canto eu estou deixando os links das aulas para você dar uma olhada e você aí fazer uma revisão, até mesmo olhar aí as aulas se você não viu ainda, para depois voltar nesse exercício. Tudo bem? Bom, você já tendo olhado as aulas, já sabendo já como que funciona o nosso diagrama unifilar, já tendo uma noção dos símbolos, vamos agora iniciar nossa montagem. Então, se todos os pontos de iluminação pertencem ao circuito 1, então nós precisamos aí, na verdade, de duas fases e o terra. Correto até aí? Por que duas fases e o terra? Porque todos os nossos pontos de iluminação são 220 volts. Bom, então vamos lá. Então vamos iniciar por esse cômodo. Saindo do nosso quadro de distribuição, do nosso quadro de disjuntores, nós precisamos de duas fases e o terra, que foi o que eu já deixei aqui pronto aqui para poder utilizar. Então já vou inserir ele aqui. Perfeito. Então aqui a gente já consegue identificar o seguinte: nesse eletroduto nós temos duas fases e o terra, ok? O terra, como nós já vimos nos exercícios anteriores, esse condutor vai ficar conectado aqui na estrutura da lâmpada. Cabe a nós agora levarmos para um dos dois interruptores, tanto para esse ou para esse, duas fases. Já vou pegar esse conjunto que está todo pronto aqui para nós.
Pronto. Aí falei, eita, peraí, o que aconteceu aí, professor? Por que surgiu esse monte de símbolo? Então vamos acompanhar aqui. Essas duas fases, perfeito? Elas vêm, passam próximo à lâmpada, mas não se conectam a ela, e elas vão descer até esse primeiro interruptor, ok? Por isso que aparece aqui, ó, essas duas fases, perfeito? Dúvidas? Olha lá, faz uma revisãozinha na aula anterior. Então essas duas fases vêm e são conectadas no interruptor. Em contrapartida, a partir do momento que nós inserimos essas duas fases nos parafusos do meio, nós vamos ter outros 4 parafusos, que são retornos. Por isso que nós temos aqui, ó, 4 risquinhos, 4 retornos, 4 símbolos de retorno. Tá? E esses 4 retornos, por sua vez, eles não serão conectados na lâmpada. Muito pelo contrário, eles vão até passar próximo à lâmpada. Mas o objetivo desses 4 retornos é ser encaminhados para cá. Tá? Eles serão todos conectados aqui nesse segundo interruptor. Ou seja, se faz necessário indicar que esses 4 retornos eles estão nesse eletroduto. Bom, então o que acontece? Esses 4 retornos estão vindo para cá para o interruptor bipolar paralelo. Perfeito, tranquilo. Porém, ainda ficam faltando 2 parafusos que são os 2 do meio. Esses 2 parafusos do meio são 2 retornos que vão para a lâmpada. Ou seja, além de ter aqui esses 4 retornos, eu preciso identificar aqui mais 2. Ok? Então, desceram 4 retornos e vão subir esses outros 2 aqui. E a identificação de todos eles, de todos esses 6 retornos, é a letra A. Tá? Pode parecer meio estranho, mas é isso mesmo. Agora o que acontece? Se a gente parar para observar o primeiro cômodo, nós já finalizamos ele. Tá? Desceu 2 fases, 4 retornos vieram para cá e outros 2 vieram para cá. Agora eu preciso analisar o seguinte. Eu tenho mais 2 cômodos aqui, eu tenho mais 2 locais para fazer a fiação, para fazer a ligação. Então o que acontece? Eu não preciso puxar aqui do quadro. Uma vez que esses condutores estão aqui nesse ponto de iluminação, eu posso usar do artifício da emenda, ou fazer uma derivação e puxar tanto as duas fases quanto o terra que estão passando por aqui e jogar para os demais cômodos. Tá? Só que eu preciso indicar isso na minha planta baixa. Eu devo indicar isso no meu diagrama unifilar. Então, eu vou pegar aqui. Perfeito. Então, o que a gente indica a partir do momento que nós inserimos esse símbolo aqui? Que eu tenho nesse eletroduto 2 fases e um terra, que foram derivados desse circuito 1 aqui, desse primeiro. Perfeito? Então, foi feito aqui 3 emendas, né, de derivação e eu estou puxando para cá. Bom, a partir do momento que eu coloquei só esse símbolo aqui, já dá-se a entender que esse terra, esse condutor terra, ele vai ser conectado aqui na estrutura da lâmpada. Cabe a nós, neste momento, é fazer o quê? Levar 2 fases para esse interruptor bipolar simples e subir com 2 retornos, ok? Em cima aqui. Ou seja, nesse momento o que nós temos aqui é 2 fases descendo para o interruptor e 2 retornos indo e 2 retornos voltando para a lâmpada. Ligação simples. 2 fases descem, 2 retornos vão subir. Ok? Qualquer dúvida, coloca lá nos comentários que a gente resolve isso. Perfeito? Bom, então, ó, retorno A no primeiro cômodo e aqui retorno B para esse segundo cômodo. E agora o que acontece? A gente tem que resolver essa área maior aqui. Tudo bem? E eu preciso também pegar essa fiação que está desse lado e trazer para cá. Então, da mesma forma que agora foi feita uma primeira derivação para poder pegar os cabos e trazer para cá, eu também tenho que agora fazer uma nova derivação e jogá-los para cá. Cabe agora nesse momento eu pegar esse condutor e trazer ele para cá. Então vamos fazer isso. Pego ele aqui, vou colocar ele para cá para não ficar tão poluído o meu diagrama. Só vou rotacionar ele aqui. Perfeito. Então, o que a gente consegue enxergar? Que agora esse condutor está vindo para cá. Vamos primeiro levar as 2 fases para cá e depois os 4 retornos para o próximo ponto que é aqui do lado, ok? Bom, então eu vou pegar aqui uma linha de chamada. Deixa eu deletar esse que não vai ser necessário nesse momento. Vou colocar aqui. Desses 3 condutores que estão aqui, 2 vão descer para cá. Na verdade, eu poderia escolher ou vir para cá ou
trazer para cá. Eu vou aqui porque está mais próximo, perfeito? Bom, o que acontece agora nesse momento? Esses quatro retornos saem do interruptor, vão vir para cá, vão entrar nesse eletroduto, vão passar aqui perto e vão chegar aqui nesse cara. Então, a partir do momento que houve uma interrupção no meu eletroduto, eu preciso indicar novamente os cabos que ali estão. Então, pegar ele aqui, jogar ele para cá. Se faz necessário agora voltar para a lâmpada, né? Vão sair mais dois, e esses dois que são os responsáveis por ligar a lâmpada. Então, vou acrescentar mais dois retornos, então, os 4 primeiros que chegam e os 2 que vão embora. Tá? E aqui a gente tem que ter uma ideia do funcionamento do interruptor para não cair aqui em erro. Tá? Esses 2 retornos que saem, eles serão conectados nessa lâmpada e eles também serão conectados nessa lâmpada aqui. Esses 2 cabos, além de serem conectados nessa lâmpada, nesse ponto de iluminação, eles também precisam ser conectados lá em cima. Então, vou pegar eles aqui e vou colocar aqui. Ó. Perfeito? Para dizer que eles são conectados aqui. Tudo bem? Falta mais alguma coisa? Falta. O que falta? Da mesma forma que o terra veio para cá, se faz necessário e de extrema importância que ele venha para cá. Ok. Então, a partir desse momento agora, nós estamos levando o terra para cá. Ele não tem identificação de retorno. Então, a nossa identificação aqui, na verdade, será a letra, o número 1. Então, vai ficar 1C. Tudo bem? E, a partir desse momento, nós encerramos o nosso diagrama unifilar. Bom, qualquer dúvida, deixe aí no comentário que a gente responde. Tudo bem? Povo e povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí a mais uma aula de instalações elétricas prediais. Hoje nós vamos resolver o nosso terceiro exercício, que é a instalação de tomadas em uma planta baixa, através do nosso diagrama unifilar. Tudo bem? Se você está vindo nesse exercício e não viu a aula referente à instalação de tomada unifilar e multifilar, dá uma olhada, entra na nossa aula que eu vou deixar aqui no canto no card, tá? Assiste ela primeiro e depois volta nesse exercício aqui, ok? Bom, então vamos lá. Nós temos essa planta baixa aqui, que ela é a mesma planta baixa do nosso exercício 2, tá? Que era referente à instalação de interruptor bipolar simples e bipolar paralelo. Tá? Então eu aproveitei a mesma planta baixa, só que agora eu acrescentei algumas tomadas baixas, tomadas médias e uma tomada alta aqui. Então nós temos de cara algumas observações a serem feitas. Primeiro, o nosso circuito de iluminação, que são esses pontos de iluminação aqui, eles pertencem ao circuito 1. Então tem número 1 aqui, 1, tá? Todos eles pertencem ao circuito 1. Porém, o nosso objetivo não é focar aqui agora na parte de iluminação. Tá? Dentro em breve, está colocando um outro exercício, né, referente a uma planta baixa com tudo isso junto. Tanto o circuito de iluminação quanto o circuito de tomada. Tá? Então não perca. Já se inscreve no canal, ativa as notificações para você ficar sabendo quando isso estiver acontecer. Ok? Bom, então vamos lá. Nesse primeiro cômodo aqui, nós temos 1, 2, 3 tomadas pertencentes ao circuito 4. Okay? Vou dar um zoom aqui nesse cômodo. Então, ó, nós temos aqui o circuito 4, nós só temos essas 3 tomadas. O nosso circuito 3, ele está aqui do outro lado. Tá? Então, nós temos uma tomada, 2 tomadas, 3, 4 tomadas pertencentes ao circuito 3. E apenas uma tomada aqui ao circuito 2. E vale relembrar que essa tomada aqui, como tem os 2 traços aqui, ela é uma tomada 220. Ok? Bom, eu estou usando aqui o artifício do AutoCAD para tentar deixar mais simples, né? E eu criei aqui os layers ao lado para tentar simplificar e agilizar a nossa resolução do exercício. Então, vamos começar pelo circuito 4, que é o que está mais próximo aqui do quadro. Então, se a gente parar para observar aqui nesse cômodo, nós temos que levar os condutores para essa tomada média, nós também temos que levar os condutores para essa tomada e para essa daqui, ok? Então aqui nós temos um eletroduto por dentro da parede, ó, ele passa aqui por baixo da janela e chega até aqui. E também esse eletroduto, além de chegar nessa tomada aqui do circuito 4, ela também vem para cá, tá? Se notaram aí, eu também já deixei no desenho algumas linhas de chamada para facilitar a resolução do circuito.
Agora pode parecer meio confuso, bagunçado, mas isso logo vai ficar mais nítido. Então, vamos lá. Começando pelo circuito 4. Então, como eu havia dito, vamos levar aqui os condutores para esses caras aqui. Então, eu vou habilitar aqui do lado, no layer, o circuito 4. Então, olha o que aconteceu nesse momento. Ao fazer essa identificação, afirmando que esse eletroduto aqui, dentro dele, pelo menos até nesse momento, nós temos 3 condutores, um neutro, uma fase e um terra. E esses 3 condutores pertencem ao circuito 4, ok? Então, o simples fato de fazer essa identificação aqui, indicar que esse circuito está nesse eletroduto, já me diz, já apresenta, já informa que esses 3 condutores estão vindo nessa tomada, é feita uma derivação e elas estão vindo para cá. Ah, mas eu não preciso indicar, informar, mostrar que está ligando no parafuso da direita, da esquerda. Não, você não precisa informar nada disso. O simples fato de indicar que está aqui e tem que ter, é obrigatório, ter o mesmo número do circuito, já indica que esses 3 condutores serão ligados aqui e aqui, ok? Fácil, tranquilo, bem simples de entender. A mesma coisa se aplica a essa tomada aqui embaixo. Eu preciso levar os condutores até aqui. E é isso que está acontecendo. Ó. Além dos 3 condutores saírem por esse eletroduto, aqui dentro do quadro ele também está saindo por aqui. Então eu tenho aqui ó, um nêutron, fase e o terra, que é o mesmo do circuito aqui do lado, porque é o mesmo circuito, na verdade. Então esses 3 fios estão passando por dentro desse eletroduto, passam por essa caixinha aqui onde está conectado o nosso ponto de luz, porém não tem nada a ver uma coisa com a outra, e eles vão descer por aqui e vão ser conectados nessa tomada, ok? Só o fato de já indicar aqui, tendo o mesmo número, já dá a entender que esses 3 condutores estão chegando até essa lâmpada. Tudo bem? Facinho até aí, tranquilo, correto? Nosso circuito 4, então, já está finalizado. Vamos para o nosso circuito 2, que ele só aparece uma vez aqui, né? Uma tomada alta aqui. O que aparentemente seria um banheiro, né? Então seria tomada alta, então dá-se a entender que é o chuveiro. Bom, então vamos lá. Circuito 2. Se a gente olhar, precisa levar 2 fases e o terra para cá. O único caminho que nós temos disponível é isso aqui, ó. Trazer ele até aqui. Bom, então vamos habilitar aqui o layer referente ao circuito 2 e pronto. É só isso? É, só isso. O que acontece aqui? A mesma explicação referente ao circuito 4. Além de ter esses 3 cabos aqui referente ao circuito 4, eu tenho mais 3 cabos, que são 2 fases e o terra, que saem do quadro, passam por esse eletroduto direto e reto e são conectados direto aqui. Ok? Agora vamos lá habilitar o nosso último circuito, que é o circuito 3. Tá? Então, se a gente olhar aqui, é onde mais nós vamos encontrar tomadas. Então, para chegar nesse cômodo aqui, nessa área da nossa planta baixa, nós temos aqui ó, circuito 3, e nós temos aqui embaixo também ó, circuito 3 e circuito 3. Então, nós temos aí um caminho grande para esses condutores percorrer. Então, se a gente analisar a planta baixa, o único caminho que nós temos é saindo do quadro, vai passar por aqui, vai vir por aqui, vai chegar aqui nesse ponto e ele vai ter que descer, vai ocorrer uma derivação aqui, correto? De tal forma que esses 3 condutores deverão chegar até aqui e aqui. Da mesma forma que esses 3 condutores eles vão ter que chegar nessa tomada e nessa tomada. Bom, então vamos habilitar o layer dele, fazê-los aparecer aí para entender como que vai ficar isso. Bom, então os 3 condutores, neutro, fase e terra, estão passando por aqui. Ocorreu uma interrupção no eletroduto? Sim, então vou repetir ele aqui, ó. Ok? Então estou dizendo que os 3 cabos estão passando, estão vindo por aqui, está passando por aqui e chegou nesse ponto. E aqui o que a gente consegue fazer? Nós vamos fazer uma derivação, tá? De tal forma que 3 cabos, neutro, fase e terra, eles vão ser indicados aqui nesse eletroduto, por isso que tem essa linha de chamada aqui. Passou por aqui? Beleza, tem que chegar aqui também. Tá? E eu acabei acrescentando ele aqui, para dizer o seguinte: esses 3 cabos estão chegando nessa tomada e nessa tomada. Então, o simples fato de indicar que esse circuito 3, ele está aqui, já dá a entender que ele está conectando, já está sendo conectado nessa tomada e nessa. Ok? Da mesma forma, aqui o circuito 3, como a gente falou que derivou
fez esse caminho, ele também desce por aqui e é indicado aqui na parede, ó. Olha ele aqui, falando para nós a mesma coisa que eu disse aqui embaixo. Esse trio de condutores, neutro, fase e terra, é conectado aqui e aqui embaixo, ok? Povo e povo, bem-vindos a mais uma aula de instalações elétricas prediais. E na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o diagrama unifilar do nosso quadro aqui de distribuição, do nosso quadro de disjuntores. Bom, o que nós temos que analisar? Nós temos um quadro trifásico, tá? 3 fases RST mais o neutro. E nós temos aqui embaixo 2 disjuntores bipolares e 4 disjuntores monopolares. Além dessa parte aqui, nós temos os DPS, nossos dispositivos de proteção contra surto. Vamos analisar o seguinte, como que nós vamos montar isso daqui? A alimentação desse quadro, ele vem do medidor. Aqui do lado, eu já deixei um pouco pronto, alguns itens para facilitar a nossa vida aqui. Bom, então vamos entender como é que vai funcionar. Esse bloco aqui, que está selecionado, ele representa para nós o medidor que fica lá do lado de fora da nossa residência, tá? Então é lá que vai vir a alimentação do nosso quadro de distribuição, o quadro que fica dentro de casa. Então, o que a gente consegue observar aqui? Que o nosso quadro, ou melhor, perdão, que o nosso medidor, ele é trifásico. Bom, saindo do quadro, aí sim de fato chega na nossa casa, tá? Então, o que nós temos aqui? Então, nós temos aqui o IDR, ok? Que é o cara que está aqui, ó, saindo do quadro. E paralelo a ele, nós temos 4 DPS, que são representados aqui por esse retângulo, obviamente, chamado de DPS. Tá? Então, notem que aqui os DPS estão ligados em paralelo com o IDR. E a mesma coisa acontece aqui. Ó. O nosso IDR está em paralelo com o DPS. Então, o que nós temos aqui? Na parte inferior dos nossos DPS, eles estão interligados entre si e vão todos para o terra. E como representar isso no diagrama unifilar? É isso aqui, ó. Essa linha tracejada aqui com o terra aqui. Essa outra linha tracejada aqui, ela está indicando o seguinte, que o terra ele veio do medidor para cá. Dando continuidade aqui, nós temos que identificar aqui, ó, que o que está chegando nos DPS são 3 fases e o neutro, como nós temos aqui, ó. Está chegando as 3 fases e o neutro, tá? Então, é indicado aqui e logo acima dele nós temos indicado qual é a espessura do condutor. Aqui no meu caso, no exemplo, nós temos 6 milímetros para cada condutor. Se for 10 milímetros, 12, enfim, você vai indicar aqui em cima. Saindo agora do nosso IDR, nós temos os disjuntores. E como que vai funcionar isso? Então nós temos, vamos colocar aqui na sequência, circuito 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4, 5 e 6. Então nós vamos colocar os disjuntores aí, representá-los no diagrama unifilar. Então, deixa eu já pegar um modelo aqui. Esse aqui que eu estou chamando de circuito 1. Esse primeiro vai ser esse primeiro bipolar. Então eu vou pegar aqui um disjuntor, um DTM bipolar. Então, qual que é a representação dele? 2 riscos e aqui em cima a corrente nominal dele. Vou colocar 30 amperes. Ok? Depois, o nosso de baixo, circuito 2, disjuntor monopolar. Então vou pegar mais um aqui. Colocar ele mais um pouco para baixo. Deixa eu já ir adiantando, já fazendo os demais, né? Melhor. Vamos lá. Circuito 1 é o disjuntor bipolar. Circuito 2 é um disjuntor monopolar. Então, só vou mudar aqui para o monopolar. DTM monopolar. Aqui, ó, notem que ficou só um tracinho. Bom, aqui o valor de corrente vai ser de acordo com o seu projeto. Eu estou colocando valores aleatórios, tá? Então, nós temos aqui agora o circuito 3, outro disjuntor monopolar. Também vou colocar 10 amperes. Opa, 310 não, né? Depois, nós temos circuito 4, um disjuntor bipolar. Então, tá aqui eu vou manter o mesmo valor de corrente. Poderia mudar, mas enfim. Aí aqui, circuito 5, monopolar. Circuito 6, monopolar.
10 amperes. E aqui também 10 amperes. O que eu vou fazer aqui? Vou puxar uma linha. Bom, eu vou colocar todas essas linhas aqui. Todo esse conjunto que eu acabei de fazer. Eu vou colocar ele próximo aqui, ó. Só isso. Ok? Então nós temos aqui representando cada um dos nossos disjuntores, são 6 disjuntores, e aqui a nossa chave geral, né, que é o IDR. O que nós temos que mostrar aqui, além do que já foi feito? Qual é a fase que está chegando, quais são as fases que estão chegando em cada disjuntor, tá? Então vamos voltar aqui. Então no nosso circuito 1, nesse disjuntor aqui bipolar, se nós olharmos aqui, está chegando a fase R e fase S. Então, ó, fase R no primeiro polo, fase S, ó, fase R, fase S. Então é isso que eu vou fazer aqui. Então nosso primeiro aqui no circuito 1, aqui ó, fase RS. E vou dar um OK. Então ele já está aparecendo aqui, ó. Então a pessoa que pegar o esquema do diagrama unifilar do seu projeto, ele vai conseguir enxergar que nesse disjuntor bipolar estão chegando as fases R e S. Depois, no nosso circuito 2 aqui, ó, monopolar, está chegando a fase T. Então, vou indicar aqui, fase T. Tá? Então, ficou aqui, ó, a letra T. Depois, circuito 1, circuito 2, circuito 3. Aqui, ó, circuito 3 está chegando, fase S de novo. Então, vou colocar aqui fase S. Fase S, OK. Depois, nosso circuito 4, outro disjuntor bipolar. Temos a mesma fase do primeiro, né? Ó, fase R e fase S. Então, vou colocar aqui, RS. Fase. Vou colocar fase R e S. Ok, e nosso último aqui, penúltimo na verdade, né? Tá chegando a fase T e o último a fase S de novo. Então, vou colocar aqui fase T. E o último, fase S. Pronto, já temos aqui indicando que cada disjuntor, as fases que cada disjuntor está recebendo. Acabou? Quase, estamos próximos de acabar. O que nós temos que fazer agora é colocar aqui na frente as etiquetas, que é indicando para onde que vai cada circuito e algumas informações referentes à espessura do condutor. Bom, então vou aproveitar esse mesmo bloco, colocar ele aqui e pegar aqui. Pegar a opção de etiquetas. Bom, então olha só o que nós temos aqui. Já colocar ele aqui junto. Circuito 1. Então, na parte superior dessa nossa etiqueta, tá? Esse aqui é um modelo, você com certeza vai encontrar na internet outras formas de representar isso, tá? Outras formas de etiqueta. Então ele está falando aqui em cima, circuito 1, iluminação. Vamos falar que esse circuito 1 aqui, esse disjuntor bipolar, ele pertence ao chuveiro. Bom, então vamos arrumar tudo isso daqui já. Então primeiro, circuito 1, ele é chuveiro. Beleza, então já está alterando aqui para nós. Ó. E agora como que nós vamos representar aqui? Vamos mudar aqui. Então olha só, primeiro nós temos 2 cabos, tá? 2 fases, e a espessura desse fio de um chuveiro não é 1,5 mm, normalmente são 6 milímetros, né? Então vou colocar aqui 6 milímetros, ok? Esse parênteses aqui ele vai sumir, porque esse parênteses é falando qual é a espessura do neutro, e como a gente já viu, não tem neutro, então eu vou deletar essa informação, tá? E aqui do lado nós temos a espessura do condutor terra. Então, eu vou mudar ele e vou colocar 6 milímetros também. Ok? Então, nós finalizamos a nossa primeira etiqueta aqui do nosso primeiro disjuntor. Vamos colocar outro agora. Melhor, deixa eu pegar daqui. Etiquetas. Então, vamos falar que agora o nosso segundo disjuntor é de iluminação. Então, circuito 2.
iluminação. Então, o nosso disjuntor aqui do circuito 2, ele tem uma fase de 1,5 mm, ok? E esse nosso circuito 2 tem um neutro que também é de 1,5 mm. E nós temos aqui o condutor terra, que também é de 1,5 mm. Só tomem cuidado porque o fato de estar representado aqui que o neutro é 1,5 mm não significa que o neutro está vindo aqui no disjuntor, tá? Tomem atenção quanto a isso. Bom, aí nós temos aqui embaixo o circuito 3. Deixa eu aproveitar aqui e só fazer algumas alterações. Tá, então vamos falar que o circuito 3 é o circuito de tomadas. Então, vamos abrir a tela de edição aqui dos atributos do AutoCAD. Então, circuito 3. Vamos colocar aqui tomadas de uso geral. Então, vamos colocar TUG, tomadas de uso geral. Se eu quiser, eu posso falar de quais cômodos pertencem a esse circuito, tá? A quais tomadas de quais cômodos. Então, eu posso colocar aqui, eu vou colocar sala e quarto. Pronto, circuito 3, sala e quarto. Também é um circuito 127 volts, então segue a orientação aqui. Porém, entretanto, todavia, nós temos que lembrar que a norma diz que todo circuito de tomada deve ter, no mínimo, uma espessura dos condutores de 2,5 mm. Então, essa identificação aqui de condutores, de espessura de condutores, estão errados. Então, vamos mudar aqui o diâmetro dos cabos. Então, aqui eu vou colocar, não deixa de ser 1, na verdade, né? Só que agora aqui a espessura é 2,5 mm. O neutro também é 2,5 mm e o nosso condutor terra também 2,5 mm. Perfeito? Vamos falar o que? Esse aqui pode ser da nossa torneira elétrica da cozinha. Então vamos colocar aqui circuito 4, torneira elétrica. Okay? E aqui embaixo nós vamos colocar a espessura dos condutores. Torneira elétrica normalmente também é 220. Tá? Só vou mudar que não tem necessidade aqui, isso é um cabo de 6 mm, né? Então vamos colocar aqui 4 mm. Tá? Então tá aqui, ó. Duas fases de 4 mm e o condutor, o condutor também é 4 mm, né? Vamos colocar aqui 4 mm quadrado. Ok? E aqui por último, aproveitar aqui, colocar ele aqui, circuito 5, circuito 6. Então vou colocar aqui circuito 4, circuito 5. Vamos colocar aqui tomadas também. Agora eu vou colocar cozinha. Cozinha. E aqui, mesma ideia, hein? Nós temos uma fase com 2,5 mm, neutro 2,5 mm e o condutor terra 2,5 mm. Por que 2,5? Porque são tomadas. E aqui, circuito 6. Colocar a TUG lavanderia. Dá um OK. E aqui a mesma ideia referente aos condutores. Ok, povo? O que falta aí para nós? Nós temos indicando o tamanho do quadro. Na verdade, não é indicando o tamanho, mas só uma representação, uma linha tracejada, só para indicar para nós o seguinte, olha, esse espaço aqui, tudo que está dentro dessa linha tracejada, ela é referente ao que está dentro do quadro. Povo, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa aí, deixa dúvida nos comentários, tá? Por favor, a sua opinião é muito importante para nós. E até a próxima!